Números capítulo 14, eu quero ler apenas o verso 6 ao verso 9, que diz assim: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, e rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra muito boa. Outras traduções aí vai dizer, né, terra excelente, né? Verso 8 diz: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Baixa a tua cabeça em nome de Jesus por um instante. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, nós estamos diante, Senhor, de mais um texto, de mais uma porção, Senhor, da tua palavra. Senhor, que esta palavra, Senhor, ela venha, Senhor, falar ao coração de cada um de nós, assim como o Senhor já tem, Senhor, ministrado, Senhor, ao meu coração, desde o início, desde quando eu comecei, Senhor, a meditar, a ler esse texto. O seu Espírito tem colocado, Senhor, coisas, ó Deus, reveladas do teu trono, Senhor, no meu coração, Pai. E neste momento, ó Deus, aqui estou, Senhor, para compartilhar, Senhor, com a tua igreja, compartilhar, ó Deus, com aqueles que o Senhor escolheu para estarem aqui essa noite, para que possamos então, ó Deus, compartilhar, Senhor, desta palavra da qual o Senhor tem falado conosco. Espírito Santo, eu te peço que vá falando desde já, Senhor, o coração de cada um dos seus filhos, vá trazendo, Senhor, a revelação, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nesse momento, ó Deus, que nada e ninguém, Senhor, possa nos impedir, Senhor, que a nossa mente nesse momento, Senhor, ela esteja, Senhor, cativa em obediência ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, ó Deus, todo cansaço, toda fadiga, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que venha, Senhor, tentar atrapalhar, Senhor, recebermos a Tua palavra, que saia, que caia por terra agora, em nome de Jesus, porque nós somos, ó Deus, os Teus filhos, e nós estamos aqui, Senhor, para recebermos o Teu poder e sermos libertos em nome de Jesus. Usa, Senhor, a minha vida na autoridade, na unção do Teu poder, na graça que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, para que nós possamos, então, Senhor, compartilhar e entender, Senhor, o propósito do Senhor para esta noite. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, né? Nós lemos aqui que é Moisés. Ele separa ali 12 varões, né? 12 homens para espiar a terra, né? A terra prometida. E agora nós chegamos nesse texto, nesse versículo. O versículo 6 diz que Josué e Calebe, eles rasgam as suas vestes. Mas agora, por que Josué e Calebe rasgaram as suas vestes diante do povo? Se nós formos lá no capítulo 13, a partir do versículo 1 em diante, nós vamos ver que Moisés, ele separa 12 homens ali. E Moisés depositou naqueles 12 homens a sua confiança. Moisés confiou naqueles 12 homens. Mas num determinado momento, aqueles 12 homens, apenas 2 daqueles, tinham um olhar adiante daquilo que os olhos iam ver naquela terra. Por isso o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é assim: olhando as circunstâncias adversas com a perspectiva de um vencedor. Foi exatamente o olhar de Josué e Calebe quando eles pisaram naquela terra. Mas os outros 12 não conseguiram fazer isso. Não foi assim com os outros
com os outros 10 que foram ali. E chegando ali para entendermos um pouco, nós vamos falar, chegando ali no versículo 30 do capítulo 13, vai dizer assim, ó, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Então Caleb está firmemente, está convicto da sua vitória ali naquela terra. E ele fala para Moisés, olha, vamos subir sim, nós vamos chegar lá, nós vamos vencer, nós podemos vencer. Mas no verso 31, vai dizer assim, porém os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então aí nós já vemos que Caleb, aqui somente o Caleb está falando, mas os outros 10 já estão retrocedendo, eles não estão querendo prosseguir. Porque Moisés, lá no verso 18 do capítulo 13, Moisés vai dizer assim para eles, olha, vede que a terra é, e o povo que nela habita, quer dizer, vocês vão ver como a terra é, vocês vão espiar essa terra, vocês vão ver como essa terra é, vocês vão ver o povo que lá habita, e se é um povo forte ou se é um povo fraco, se é muito ou se são poucos. Então Moisés pede para eles trazerem para Moisés ali um relatório do que eles iam ver ali. E o relatório que eles trazem para Moisés não é o relatório que Moisés esperava receber. Um relatório, vamos dizer assim, aquele relatório animador, aquele relatório que animasse ali o povo. Tanto é que depois dessas coisas, o povo começou então a se voltar contra Moisés e Arão. Né? Se nós formos ler lá o versículo 1 do capítulo 14, e vai dizer assim, então se levantou toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morremos neste deserto. Então, depois daquilo dos 10 ali darem para Moisés aquele relatório frustrante, vamos dizer assim, nós chegamos então no verso 6, aonde Josué e Caleb se entristecem demais com aquilo que estava acontecendo. E o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, que nós não podemos olhar as circunstâncias que estão muitas vezes na nossa vida e olhar para aquela circunstância e vamos dizer assim, engrandecer aquela circunstância. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a circunstância que você está passando na sua vida nesse momento, mas são circunstâncias que você deve olhar para essas circunstâncias. Muitas vezes são circunstâncias adversas, mas que você deve olhar para essa circunstância com a perspectiva de um vencedor. Assim como fez Josué e Caleb. Quando nós falamos de entristecer, o espírito, entristeceram-se, né? Nós sabemos que nós temos várias formas, várias maneiras, muitas vezes, nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele pode se entristecer no momento em que eu não creio naquilo vamos dizer assim, naquilo que a palavra está me ensinando, né? Eu estou lendo, eu estou vendo aquilo tudo aconteceu, mas eu começo a ver aquilo e eu não creio naquilo. E o Espírito Santo vai se entristecer por isso,
Por quê? Porque eu não creio no que a palavra do Senhor está dizendo. Aquele povo, os 10 que voltaram com aquele relatório frustrante, aquele relatório desanimador para Moisés, eles fizeram com que toda a congregação se voltasse contra Moisés e Arão. Mas tinha 2 ali que estavam firmes, que estavam convictos da vitória. Como diz Caleb, né, no verso 30. Nós podemos sim vencer. Nós podemos sim vencer. Não é a circunstância que vai nos levar, que vai nos fazer desanimar. Nós não vamos desanimar. Os 10 podem ficar desanimados, mas nós vamos lá, porque nós vamos vencer. Porque o verso 9 vai dizer, né? Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo daquela terra. Porque quando eles entraram naquela terra, a primeira coisa que eles foram ver era o tamanho dos homens que ali estavam, era o tamanho do povo, era o tamanho das pessoas. Começaram a dizer para Moisés: olha, Moisés, você não sabe quem que habita naquela terra. Você não conhece quem habita naquela terra. Ali estão os heteus, ali estão várias pessoas, ali tem pessoas enormes, pessoas grandes ali. E muitas vezes, queridos, nós nos assustamos com o tamanho do gigante que se depara diante de nós. Se nós vamos no texto, formos lá ver a palavra de Deus, quando ela vai falar de Davi, ele venceu não somente o gigante Golias, mas ele venceu vários gigantes na sua trajetória. Falando dessa palavra, nós estamos caminhando, né? Nós ouvimos aqui nos 2 primeiros louvores, né? Esse povo aqui, eles já estavam livres, estavam libertos, já não estavam mais no Egito, né? Já estavam ali, já não eram mais escravos, estavam livres, agora estavam indo rumo à terra prometida, mas eles teriam que fazer aquilo ainda, eles teriam que espiar aquela terra. Nós estamos caminhando para a vida eterna, nós estamos caminhando para o reino. A nossa caminhada aqui na terra, ela só vai terminar quando então nós encontrarmos com o Senhor na glória. Mas no momento em que nós estamos aqui, nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que lutar e vencer as nossas lutas, vencer as nossas dificuldades. Jesus mesmo fala que o reino de Deus é conquistado por força. Se nós queremos conhecer a terra que nós habitamos, se nós queremos conhecer a terra para onde nós estamos indo, é só nós começarmos a examinar as Escrituras lá no Novo Testamento, pegar lá o texto onde Jesus começa a dar exemplos do reino de Deus, onde ele começa a fazer semelhança do reino de Deus. É a terra da qual nós estamos indo conquistar. É a terra que nós estamos indo conquistar. E muitas vezes nós estamos fazendo um relatório para Jesus, e nós vamos ter que apresentar para Jesus esse nosso relatório. Agora, qual tipo de relatório eu estou fazendo para Jesus da terra para a qual eu estou indo? Eu vou chegar diante de Jesus e vou falar assim: Jesus, realmente eu vi a terra é uma terra maravilhosa, é uma terra onde eu não vou ter dor, onde eu não vou ter morte, é uma terra onde eu vou viver eternamente, é uma terra melhor do que a terra que mana leite e mel, podemos dizer assim, é uma terra até melhor do que a terra que mana leite e mel. Mas existe um porém. E as lutas que eu vou ter que enfrentar? E os gigantes que estão diante de mim? Muitas vezes nós vamos nos sentir acuados. Nós vamos sentir acuados, assim como os 10 que foram ali, eles se sentiram acuados pelo tamanho da dificuldade, dos problemas que eles iam encontrar lá. E eles se sentiram acuados e vieram então e despejaram tudo isso sobre a nação, sobre o povo
que estava confiantemente, caminhando confiantemente, porque Moisés era o libertador daquela nação. Moisés era o libertador, Moisés estava levando aquele povo a conquistar a terra que um dia Deus havia prometido. Mas eles se deparam com as dificuldades, se deparam com os problemas, e então, como o Júnior disse aqui no início, né? A pessoa, ela se recua, ela não quer mais caminhar. Ela começa a ver o tamanho da dificuldade, do tamanho do problema que vai encontrar. O caminho é difícil, porque Jesus fala assim: pois todo aquele que quer me seguir de verdade, toma a sua cruz e siga-me. Então vão encontrar dificuldade, vai encontrar sim, as barreiras vão estar sim diante de nós, mas nós precisamos romper essas barreiras. Não podemos deixar com que essas barreiras venham a nos assustar, venham nos fazer retroceder. Os vencedores não se assustam com o tamanho do gigante. Imagina você se, por exemplo, Davi, quando viu o tamanho do gigante Golias lá, né, diante dele, além daquele tamanho todo, ele tinha suas armaduras ainda. Imagina quando se Davi olhasse para aquilo, para o tamanho daquele homem, que não seria um homem assim maior do que eu até, né? Eu tenho 1,91 m. Golias tinha mais de 2 metros. E além de tudo, ele tinha as suas armaduras. Davi olhava para aquilo e falava: como que eu vou vencer aquilo? Como que eu vou vencer? Mas Davi tinha uma coisa: eu não vou vencer pela minha força. Eu não vou vencer com as armas que eu tenho. Porque as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. E elas podem destruir fortalezas. As nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais. E Davi então pega isso para ele e fala assim: com a minha arma eu não vou vencer. Com a minha força eu não vou vencer. Se eu for lutar com ele, ele vai me detonar. E se eu for com a minha arma, com certeza a minha arma não vai chegar não vai ultrapassar as suas armaduras. Mas então Davi fala assim: você vem a mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E é com essa arma que nós temos que lutar contra os gigantes que muitas vezes estão diante de nós. Nós lemos aqui que o texto ele fala por 2 vezes, não temas. E esse não temas aqui é um tema de não ter medo mesmo, é um tema de medo. É um tema que está dizendo: não tenha medo do povo daquela terra. Não tenha medo do povo daquela terra. Porque nós não estamos sozinhos, o Senhor é conosco, o Senhor está conosco. Então nós não temos que temer, nós não temos que ter medo da circunstância. Eu escrevi aqui os vencedores, né? Aqueles que são vencedores conseguem ver coisas além das aparências. Os vencedores eles conseguem ver coisas além da aparência. Então aquelas aparências que assustou ali os 10, não conseguiu assustar Josué e Caleb. Por quê? Porque eles estavam com o olhar de vencedores e eles enxergaram além da aparência. E outra coisa, né, os vencedores, eles visualizam não apenas a muralha que está na sua frente, mas eles vão olhar além da muralha. Eles vão conseguir enxergar além da muralha. Eles não vão olhar, aqueles que querem vencer, que querem menos ser vencedor, eles não vão olhar o que está ali, mas eles vão olhar o que está atrás daquela muralha. E é por isso que então eles se tornam vencedores. E a palavra de Deus nos fala de medo. E quando eu estava meditando nesse texto,
A semana toda o Espírito Santo vinha falando no meu coração que muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, estamos dentro da igreja, mas estamos aprisionados a um sentimento que pode atrapalhar o agir e o poder de Deus na nossa vida. E esse sentimento se chama medo. Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas nós temos medo. Nós temos medo de tomar atitudes, nós temos medo de tomar posição. Muitas vezes nós temos medo até mesmo de nos posicionar diante de Deus. E é com essa arma que o inimigo ele vem trabalhando no meio de muitos por aí, colocando medo. E esse medo vem fazendo com que as pessoas se retrocedam, voltem para trás. Porque aqui, quando esse povo começar a sentir medo, quando aqueles 10 homens ali conseguiram colocar no coração do povo o medo, então eles começaram então, a querer voltar para onde? A voltar da onde eles tinham saído, a voltar para o Egito. E é isso que muitas vezes o medo faz, porque o medo vai nos fazer querer voltar para trás. Fala assim, mas antes disso, eu não tinha isso, eu não tinha problema nenhum. Às vezes, assim, vamos dizer assim, às vezes eu tinha, mas era resolvido assim, rapidamente. Que isso é uma mentira, porque o inimigo ele é mentiroso. O que ele consegue fazer é mentir e enganar, né? Ele consegue mentir e enganar. E muitas vezes nós pensamos, antes disso aqui, antes de tudo, eu vivia a minha vida, eu não tinha muito, assim, vamos dizer assim, eu não tinha muita responsabilidade, né? Eu não tinha responsabilidade, mas hoje eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, mas o medo faz com que as pessoas retrocedam e voltem para trás. E a palavra vai dizendo, né? Tão somente não sejas rebelde contra o Senhor e não temas o povo desta terra. Eu não sei qual é a maior dificuldade que você está enfrentando nesse momento, nos dias de hoje. Mas a palavra do Senhor nessa noite para nós é: não tenha medo. Não tenha medo. Olhe para a sua circunstância, olhe, você vai ver a muralha, mas olhe para a muralha além daquilo que os teus olhos estão vendo. Olhe para a muralha além do que você está enxergando. Você está vendo a muralha na sua frente, mas olhe atrás da muralha, o que tem atrás daquela muralha. O que está atrás daquela muralha. É isso que vai fazer, é isso que fez com que o povo se tornasse um povo vencedor. É isso que os vencedores fazem. Eles vão olhar para o que está além da muralha. E os vencedores confiam fielmente no Senhor. Aqui nós vemos, né, que Caleb, ele mostrou confiança e certeza da vitória quando ele falou para Moisés: não, Moisés, nós vamos sim, porque nós vamos vencer. Lá no verso 30 do capítulo 13, né, que ele diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente. Ele diz: vamos subir animados, né? Vamos subir animados sim, Moisés, animosamente. Por quê? Para que nós vamos possuir sim aquela terra, porque certamente vamos prevalecer. E é dessa forma que nós temos que confiar no Senhor, que nós temos que confiar que nós vamos prevalecer. Nós estamos num culto de cura e de libertação. Às vezes você necessita de algo na sua vida, você precisa de algo, precisa alcançar algo na sua vida, ou na vida de algum parente. Você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar barreiras. Você vai encontrar barreiras. No último domingo, né, do aniversário da igreja,
nós oramos aqui, né? Com o pastor, nós oramos aqui e declaramos que essas cadeiras seriam insuficientes para esse lugar. Agora imagina só, vamos dizer assim, eu vou usar eu chego para o pastor e falo assim, pastor, olha, eu sei que o pastor é um homem de fé, tem muita fé, crê muito em Deus, mas é um pouco difícil, né? Por que é difícil? Porque nós vamos ter muito trabalho, nós vamos ter que trabalhar mais, e além de tudo, para nós enchermos essas cadeiras, nós vamos ter que orar e orar mesmo. E isso dá trabalho. E isso é dificultoso. E é isso que muitas vezes está pegando no meio das igrejas, porque as igrejas pararam de orar, não estão orando. E é através da oração que nós vamos nos fortalecer. Então eu chego ao pastor e falo, pastor, como esses 10 homens aqui, olha, pastor, olha, eu não sei, mas eu acho que não é muito viável a gente declarar isso. Mas nós não estamos declarando com o homem carnal. Nós estamos declarando no Espírito. E o Espírito é mais forte do que a carne. Porque Jesus disse, né? A palavra Paulo fala assim, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então a nossa oração não é no homem, mas é sim no poder de Jesus, é no poder do nome de Jesus. E é isso que nós oramos aqui no domingo, e com certeza continuamos orando. Quando menos esperar, nós vamos ver isso acontecer. Por quê? Porque nós estamos orando no Espírito. Nós estamos orando no Espírito. O homem carnal, ele não entende. O homem carnal, ele não entende muito isso. Porque para o carnal isso é impossível. Mas para o espiritual, tudo é possível. Tudo é possível quando se crê no Espírito. E é por isso que eu disse que muitas vezes nós estamos aprisionados nesse sentimento chamado medo. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós nunca devemos desesperar, né, no meio das circunstâncias que muitas vezes são desfavoráveis. Eu sei que as circunstâncias da nossa vida, muitas vezes, elas não são favoráveis. Mas nós devemos nos posicionar como vencedores. Nós devemos nos posicionar como vencedores, porque aqui nós vemos 2 homens, saíram em 12, mas nós vemos aqui 2 homens corajosos, 2 homens que se posicionaram, 2 homens que tomaram atitude, 2 homens que não deixaram se dominar pelo medo. 2 homens que perceberam que além de ser libertos, que além de estar liberto do Egito, da escravidão do Egito, eles estavam libertos também para servir a Deus. Eles estavam libertos para servir a Deus. E nós que estamos aqui nesta noite, muitas vezes nós não conseguimos achar em nós alguma coisa, vamos dizer assim, mas que tipo de medo que eu posso estar aprisionado? Comece a olhar para dentro de você, comece a se examinar. Comece a olhar para dentro de vocês e comece a pedir para que o Espírito Santo mostre o que está te causando medo. Queria convidar aqui o grupo
de louvor. O que está te causando medo? Às vezes nós estamos dentro da nossa casa, nós temos ali vários problemas para serem resolvidos. Mas o medo, muitas vezes, ele não me deixa encarar a situação. Ele não me deixa encarar aquela situação. Ele não me deixa, ver aquela situação. E nós, muitas vezes, estamos aprisionados a esse sentimento e não conseguimos enxergar. Às vezes você está preso em algum medo aí dentro de você. Tem alguma coisa dentro de você que está te causando algum medo. Você está com medo de alguma coisa. Está com medo de se posicionar, de tomar atitude. Está com medo de tomar as rédeas da situação. Está com medo, muitas vezes, de se colocar. E aquela situação, ela só vai aumentando, E que o Espírito Santo de Deus quer fazer conosco, quer fazer aqui nessa noite, é nos libertar desse medo. É nos libertar desse medo. Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos orar. E nós vamos orar repreendendo todo o medo, tudo aquilo que tem causado medo na sua vida. Às vezes você está diante daquela situação para ser resolvida, mas você ouviu a palavra, Deus falou com você, mas o medo ele está te segurando porque você está preso. O medo está te segurando porque você está preso. Você está algemado, você está amarrado, você está ali aprisionado naquele medo. Mas o Espírito do Senhor nessa noite, o Espírito libertador, Ele quer te libertar desse medo. Oh, aleluia, Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor e no momento da adoração, no momento em que nós estivermos adorando, você começar a sentir, se você sentir assim uma ansiedade no seu coração, eu peço para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus. No momento da adoração, em meio à adoração, você não precisa nem esperar passar a adoração. Você pode sair do seu lugar e vir, porque nós vamos orar, nós vamos repreender o que está te aprisionando. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo quebre as cadeias, quebre as correntes que está te aprisionando, e que você vai sair daqui essa noite pronto a tomar decisão da qual você não teve a coragem de tomar ainda. Oh, Espírito Santo de Deus. Porque tem decisão que você precisa tomar e você ainda não tomou essa decisão, porque você está aprisionado pelo medo. O medo está te segurando. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Não temas o povo dessa terra. Não temos gigante. Olhe além, olhe para a muralha, além do que você está vendo. É que o Senhor pede para nós essa noite. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor está derramando uma unção de libertação aqui nessa noite. Há uma unção de libertação sendo derramado neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Comece a render a Ele a sua adoração. E Ele vai te mostrar aonde está o medo. O qual medo você precisa ser liberto nessa noite. Aleluia, Jesus. São vencedores que querem ser vencedores. Eles conseguem enxergar
a circunstância que muitas vezes estão adversas. Eles conseguem ver que aquela circunstância, muitas vezes que estão sendo adversas na sua vida, ele consegue enxergar que Deus, ele pode pegar aquela circunstância e fazer daquela circunstância um milagre poderoso na sua vida. Que Deus, ele pode pegar aquela circunstância, que ele pode mudar aquela história, que ele pode mudar aquela situação. Por quê? Porque ele está olhando com a perspectiva de um olhar de um vencedor. Ele não está de cabeça baixa, ele não baixou a guarda, ele não se entregou, mas ele está confiante, porque ele confia num Deus Todo-Poderoso. Essa é a atitude que tem um vencedor. E é a atitude que o Senhor espera de nós, que espera de cada um de nós, porque muitas vezes as circunstâncias, elas são difíceis, elas se mostram difíceis, para ver até onde nós conseguiremos chegar. Mas nós sabemos que quando o Senhor, ele coloca as mãos, como nós cantamos, ele nos pega pelas nossas mãos e ele nos faz andar por sobre as águas, ele nos faz andar por cima das águas, ele nos faz andar por caminhos que muitas vezes não existem. Ele abre o mar, ele nos faz passar em terra seca. A circunstância, muitas vezes, quando nós estamos caminhando, elas parecem querer nos afogar, parecem querer nos consumir, mas quando nós erguemos as nossas mãos tocamos nas mãos do Senhor, Ele nos ajuda a caminhar, Ele nos ajuda a vencer, Ele nos ajuda, porque é através do poder de Deus é que nós nos tornamos vencedores. Oh, aleluia. Não é com a nossa força, não é com o nosso intelecto, não é com a nossa habilidade, com a nossa capacidade. Não, é na força do Senhor e na força do seu poder. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor está derramando uma unção de libertação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nesse momento eu gostaria que você orasse por aquela situação que muitas vezes ela parece difícil para você. Muitas vezes parece que você não vai conseguir vencer aquela situação. Muitas vezes parece que aquela circunstância adversa, ela se torna uma muralha tão grande na sua frente, que você consegue apenas então somente enxergar aquela muralha, mas não consegue ver o que está por detrás daquela muralha. Eu gostaria que você nesse momento começasse a orar, começasse a clamar a Deus. No lugar do medo, o medo foi embora, vai predominar a unção de ousadia. Seja ousado na sua atitude, naquilo em que você tem para fazer e que ainda não fez, faça, porque o Senhor teu Deus é contigo. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?